Olá, bem-vindos ao Floripa News, o podcast que traz as vozes mais relevantes para discutir os temas que realmente importam. Hoje temos um convidado especial, Armando Freitas, procurador federal aposentado do Paraná, com décadas de experiência no sistema jurídico brasileiro. Ele veio até nós para falar sobre um assunto que tem opiniões divididas e gerou debates acalorados: a anistia para os presos do 8 de janeiro de 2023. Preparem-se, porque essa conversa vai ser densa, cheia de sólidos e histórias que vão fazer você refletir. Armando, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui no Floripa News. Quer passo a passo, com base na minha experiência como procurador e naquilo que eu vejo como um desvio grave, não que aconteceu após aqueles eventos em Brasília. Armando, antes de mergulharmos nos detalhes, vamos contextualizar para quem está nos ouvindo. O dia 8 de janeiro de 2023 ficou marcado na história recente do Brasil. Após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, manifestantes invadiram as sedes dos três poderes em Brasília, num ato que foi classificado por muitos como antidemocrático. Centenas de pessoas foram presas e os julgamentos que se seguiram resultaram em penas duríssimas. Por que você acha que a anistia é tão importante nesse cenário? Olha, eu vou começar com uma frase que resume tudo. Nem todo mundo que estava lá era um crime, mas todos foram tratados como se fossem. O 8 de janeiro foi, sim, um dia caótico. Houve depredação, houve excessos, e eu não estou aqui para negar isso ou para defender quem, de fato, cometeu atos violentos. Mas o que aconteceu depois, nos motivos, foi uma resposta desproporcional, cheia de ilegalidades e injustiças que precisam ser corrigidas. A anistia é importante porque ela é o único caminho para separar o joio do trigo, para devolver a dignidade a pessoas que foram punidas simplesmente por estarem no lugar errado, na hora errada, sem provas concretas de que participaram de crimes graves. Eu vou dar um exemplo prático para o entendimento público. Imagine você, cidadão comum, que decide ir a uma manifestação porque acredita em algo, seja por insatisfação com o governo, seja por querer expressar sua opinião. Você está lá, com sua bandeira, gritando palavras de ordem, mas sem quebrar nada, sem agredir ninguém. De repente, a situação sai do controle. Alguns indivíduos revelam a vandalizar prédios públicos. E você, que estava apenas observado, é pego numa onda de prisões em massa. Dias depois, você se vê condenado a 14, 15 anos de prisão, como se fosse um terrorista. Isso aconteceu com algumas, talvez centenas de pessoas no 8 de janeiro. E eu perguntei, onde está a justiça nisso? É um ponto forte, Armando. Você está dizendo que houve uma generalização nas punições. Mas o que especificamente você considera como ilegalidades nesses julgamentos? Boa pergunta. Como procurador federal por mais de 30 anos, eu vi de tudo no sistema jurídico brasileiro. Mas o que aconteceu após o 8 de janeiro me chocou. Primeiro, temos a questão da prisão em massa sem individualização da conduta. O Código de Processo Penal brasileiro é claro. Para alguém ser preso e depois condenado, é preciso que haja prova concreta de sua participação em um crime específico. No entanto, o que viu foi uma operação de investigação. Mais de 1.400 pessoas foram detidas em frente ao quartel-general do Exército. Muitas delas sem qualquer evidência de que entraram nos prédios ou cometeram atos de violência. Mulheres, grávidas, pessoas com comorbidades, todas foram tratadas como uma massa de gravidade de crimes. Segundo ponto, as penas aplicadas foram desproporcionais e, em muitos casos, baseadas em tipificações penais exageradas. Vou dar um exemplo que me marcou. Uma mulher, mãe de família, foi condenada a 17 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e associação criminosa. A prova?
Ela estava na Praça dos Três Poderes com uma bandeira do Brasil e postou um vídeo nas redes sociais pedindo justiça. Não havia filmagem dela quebrando nada. Havia não testemunha dizendo que ela incitou violência. Mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal, que assumiu a competência desses casos, aplicou uma pena que você normalmente vê em casos de homicídio qualificado ou tráfico internacional de drogas. Outro problema grave foi a falta do devido processo legal. Muitos desses réus não tiveram acesso adequado à defesa. Você informou o Supremo Tribunal Federal, o STF, que tomou a frente desses julgamentos. Por que acha que isso aconteceu e como isso se conecta com a necessidade da anistia? O STF reuniu esses casos alegando que os atos de 8 de janeiro representavam uma ameaça ao Estado democrático de direito, o que, em tese, justificaria a competência da Corte. Mas aqui entra uma crítica que eu faço com todo o respeito. O Supremo extrapolou seu papel. Ele não é um tribunal de primeira instância. Ele não foi desenhado para julgar concentrações de réus em processos criminosos comuns. Ao fazer isso, o STF acabou centralizando um poder imenso, o que abriu espaço para decisões que, na minha visão, foram mais políticas do que jurídicas. Eu vou contar uma história que ilustra isso. Um homem de 62 anos, aposentado, foi preso no dia 8 de janeiro. Ele tinha ido a Brasília com um grupo de amigos para protestar contra o resultado das eleições. Abolição do Estado Democrático de Direito. 11 anos. Ele não tinha antecedentes criminais, não tinha arma, não tinha nada além de uma opinião. E o pior, durante o processo ele teve um AVC na prisão e hoje está com sequelas. É uma história forte, Armando, e imagino que haja muitas outras como essa. Mas os críticos da anistia dizem que perdoar os presos do 8 de janeiro seria como dar um cheque em branco para atos antidemocráticos no futuro. Como você responde a isso? Eu entendo essa preocupação e ela é legítima. Ninguém quer que o Brasil vire um país onde depredar prédios públicos seja algo banal, sem consequências. Mas a anistia que eu defendo e que muitos defendem não é um perdão cego. Ela precisa ser bem definida, com critérios claros. Por exemplo, anistiar quem estava apenas manifestando, quem não cometeu atos de violência ou vandalismo, quem não tem provas concretas contra si. Quem entende, quem agrediu, quem planejou algo de violência, deve responder por isso. A anistia não é para proteger os culpados, é para libertar os inocentes que foram pegos numa rede de proteção indiscriminada. Além disso, eu vejo o outro lado da moeda. Se continuarmos com essas penas desproporcionais e esses processos cheios de falhas, o que estamos ensinando ao povo brasileiro? Que você não pode mais protestar, que você não pode mais discordar, porque se algo der errado, você vai pagar um preço altíssimo, mesmo sem ter feito nada. Isso não é democracia, isso é medo. E um país que governa pelo medo não é um país livre. Você falou de medo, e isso me leva a outra questão. Há quem diga que os presos do 8 de janeiro são um símbolo de resistência para certos grupos políticos. Como você separa a anistia de uma possível politização? Essa é uma linha tênue, eu admito. O 8 de janeiro virou um símbolo, sim, tanto para quem apoia quanto para quem condena aqueles eventos. Mas eu não estou aqui como político ou como apoiador de qualquer lado. Eu estou aqui como alguém que dedicou a vida ao direito e que acredita que a justiça não pode ser refém da política. A anistia não é sobre dar vitória a um grupo ou outro, é sobre corrigir erros. Se ela for politizada, que seja por quem a usa como bandeira, mas o cerne, a questão é jurídica e humana. Vou te contar mais uma história, porque acho que isso ajuda a conectar com o público. Uma jovem de 23 anos, estudante universitária, foi a Brasília com a mãe para participar do protesto.
Elas estavam acampadas perto do quartel-general, como milhares de outras pessoas. Quando a confusão começou, elas nem estavam na Praça dos Três Poderes. Percorreram quilômetros da Pressalhe. Mesmo assim, foram no dia seguinte, numa batida policial. A jovem passou meses na cadeia, perdeu o semestre na faculdade e a mãe dela, que tem problemas cardíacos, quase morreram de estresse. A pena 14 anos para cada uma, associação criminosa. Um vídeo deles cantando o hino nacional no acampamento. É impressionante ouvir esses casos, Armando. E você acha que a sociedade está pronta para aceitar essa ideia da anistia? Eu acredito que sim, mas com ressalvas. O Brasil está dividido e o 8 de janeiro é uma ferida aberta. Muitos ainda veem esses eventos como um ataque à democracia, e eu respeito essa visão. Mas também vejo um movimento crescente de pessoas que estão começando a questionar. Será que todos ali eram golpistas? Será que todos merecerão essas penas? A sociedade precisa de um debate honesto, sem paixões cegas. E o Congresso, que está discutindo projetos de anistia, tem a chance de liderar esse processo. Eu vou te dar um dado que talvez surpreenda quem está ouvindo. Segundo levantamentos de associações que acompanham os presos, cerca de 70% dos condenados não têm registro de atos violentos nos autos do processo. São pessoas que estavam na multidão, que talvez gritassem palavras de ordem, mas que não tocaram num vidro, numa porta, num policial. Mesmo assim, estão cumprindo penas de 10, 15, 17 anos. Isso é mais do que muitos assassinos pegam no Brasil. Se isso não é uma injustiça gritante, eu não sei o que é. Você está trazendo números e histórias que realmente fazem a gente pensar. Para encerrar, Armando, o que você diria para quem está em casa ouvindo isso e ainda está em dúvida sobre a anistia? Eu diria, olhe para os fatos, não para as manchetes. Pense nas pessoas, não nos símbolos. A anistia não é sobre apagar o 8 de janeiro da história. É sobre garantir que a justiça seja feita de verdade e não uma vingança disfarçada de lei. Eu passei minha vida defendendo o direito. E hoje eu vejo um sistema que, em nome de proteger a democracia, está punindo inocentes e destruindo vidas. A anistia é uma chance de recuperar isso, de mostrar que o Brasil pode ser firme com os culpas, mas justo com os que não merecem estar atrás das notas. Quero deixar uma última reflexão. Imagine que fosse seu filho, sua mãe, seu amigo, preso por anos só por estar num protesto que saiu do controle. Você aceitaria isso calado? Eu não aceito. E é por isso que eu defendo a anistia. Não por política, mas por humanidade. Armando Freitas, suas palavras são poderosas e com certeza vão ficar na cabeça de quem nos ouviu hoje. Muito obrigado por trazer essa perspectiva tão rica e detalhada aqui para o Floripa News. E você, que está aí do outro lado, o que achou? Deixe seu comentário, compartilhe com quem precisa ouvir isso. Até a próxima.